Há determinadas situações com as quais nós nos deparamos na vida que nos causam a sensação ou nos passam a impressão de que não há mais saída, não há mais o que se fazer, que simplesmente não há solução nem possibilidade de mudança. Mas o que eu gostaria de deixar aqui para a nossa reflexão hoje é o fato de que para Deus não há nada impossível, não há nada que ele não possa realizar para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus planos na vida dos seus servos. Para tanto, eu vou tomar como base o texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 18, do verso 9 até o verso 14. É parte da narrativa do encontro de Deus e dois anjos com Abraão e Sara. Diz assim o texto: Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: Está aí na tenda. Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a um ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. E enfatizo essas palavras do versículo 14. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Essa pergunta que Deus fez para Abraão, diante da incredulidade de Sara, é a mesma pergunta que Deus faz para nós. Na verdade, nem é uma pergunta, é o que se chama tecnicamente de questão retórica, de uma pergunta retórica. Aquele tipo de pergunta em que nós fazemos já sabendo a resposta. A resposta claramente aqui é não. Não há nada demasiadamente difícil para que Deus não possa realizar. Então a pergunta é feita já sabendo qual é a resposta. Então, o que fez Sara duvidar? A promessa de Deus para Abraão é que ele seria pai de uma grande nação, de que ele teria um herdeiro através do qual Deus formaria essa grande nação. E Sara, diante dessas palavras do Senhor dirigidas a Abraão, ela simplesmente duvida. Duvida porque aos olhos humanos era impossível. Tanto ela quanto Abraão já eram idosos, avançados em idade. Da parte dela, nem mais menstruação ela tinha. Então, se não tem menstruação a mulher, é porque ela parou com a ovulação. Não há mais possibilidade de se ter filho. Então, a questão para Sara eram esses entraves, eram esses obstáculos humanos. Não é? Ela não podia mais ter filhos, porque cessou o seu ciclo menstrual. Ela não fazia mais isso. E Abraão também já era velho, como dois velhos teriam um filho. Mas a promessa de Deus era em cima disso. Eles seriam pais. Eles teriam um filho. Aos olhos humanos, impossível. Daí a pergunta do Senhor para Abraão: acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Há algo impossível que Deus não possa realizar? Ora, o que Deus tem de planos, o que Deus tem de propósitos para a vida de cada um de nós, os seus servos, isso significa que não existe aos olhos de Deus o impossível para que esses planos e propósitos sejam cumpridos em nossas vidas. Não há possibilidade de nada neste mundo impedir que Deus realize aquilo que ele deseja, que Deus realize e cumpra a sua vontade. Não há ninguém, não há nenhum ser, não há situação nenhuma impossível diante de Deus. Deus pode realizar. Então, naqueles momentos em que nós nos deparamos
com situações em que pensamos que não há mais solução, que não há mais alternativa a ser seguida, quando achamos que não há nada mais a ser feito para que se mude a situação, não nos esqueçamos de que o Deus a quem nós servimos é aquilo que já é cantado em verso e prosa. É o Deus do impossível. Deus pode sim realizar. Não há ninguém, não há nada que impeça o cumprimento da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus, ele é onipotente. Ele é simplesmente o criador de tudo que existe. Então, para ele, não há nada impossível. Se é para que se cumpra na minha vida ou na sua vida, não tenhamos dúvidas, Deus vai fazer com que se cumpra. Se era impossível aos olhos de Sara, que ela como uma idosa e o seu marido também já avançado em idade, eles pudessem conceber um filho, a pergunta que Deus deixou para Abraão é a mesma pergunta que ele deixa para nós. Acaso, para o Senhor, há algo muito difícil de ser realizado? Acaso, para o Senhor, há algo impossível de ser feito? Ou como o próprio Deus, através do seu profeta Isaías, também questionou, agindo eu, quem impedirá? Então Deus pode realizar e cumprir a sua vontade em nossas vidas, independente de aos nossos olhos aquilo ser impossível. Mas se está nos planos de Deus, certamente acontecerá. E eu gostaria apenas de encerrar essa reflexão nos lembrando também de uma outra passagem agora no Novo Testamento, quando Jesus, ele praticamente usa as mesmas palavras e expressa a mesma ideia. Ele e os discípulos, no capítulo 19 do Evangelho de Mateus, encontra-se ali o relato do encontro de Jesus e os discípulos com um jovem rico, em que ele questiona o que seria necessário para alcançar o reino dos céus. E Jesus, coloca para ele a questão dos mandamentos e ele diz, não, desde minha meninice eu cumpro esses mandamentos. Então Jesus faz o desafio, falta-te então uma coisa, vai, vende tudo o que tens, distribui aos pobres e segue-me. E o relato bíblico diz que aquele jovem, de cabeça baixa, simplesmente saiu, se afastou, porque ele era muito rico, não tinha a disposição de se desfazer de tudo o que possuía para atender a esse desafio de Jesus. Então Jesus se volta para os seus discípulos e diz, olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha, de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E os discípulos então perguntam ao Senhor Jesus, Senhor, então quem é que pode ser salvo? Então Jesus, no versículo 26 do capítulo 19 de Mateus, ele diz aos seus discípulos, aos homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. O contexto ali é o contexto da salvação, que também nos lembra que não há casos perdidos para Deus. De que no que diz respeito à transformação de vida que Deus pode realizar através desse processo de salvação pelo qual nós passamos, por mais duro que seja o coração, por mais difícil que seja a pessoa, mas quando Deus age no coração do ser humano, ele consegue transformar corações de pedra em corações de carne. Há algo, porventura, difícil demais para Deus? A resposta é não. Possamos descansar a nossa vida nessa afirmação de uma verdade bíblica. O Deus a quem nós servimos, ele é o Deus do impossível. O Deus a quem nós servimos, a sua vontade sempre prevalecerá, por mais difícil que pareça ser aos nossos olhos. Que tenhamos essa fé sempre constante e essa confiança depositada no poder de Deus para o cumprimento da sua vontade em nossas vidas, na vida dos nossos familiares, na vida da nossa igreja. Que Deus assim nos abençoe.